Esse é mais um Giro Sindical de quarentena. O Giro Sindical é uma parceria da Unidade de Atendimento Local do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, e a Web Rádio SINDCT. SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós temos como convidado o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, que vai nos ajudar a entender um pouco, com um olhar sobre a nossa região, a crise pela qual estamos passando, não só na saúde, mas também na economia e na vida das pessoas. Fausto, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sei que você já me disse que é a segunda entrevista hoje, então, mais uma vez, obrigada. A gente começa cedinho aqui, e vai até tarde agora. É o home office não tem começo, nem meio, nem fim, não é isso? Não, ele é um durante. Eu acho que é isso mesmo. Antônio Durante. Fausto, queria começar com uma pergunta para você que tem a ver como se estabelece nesse momento o diálogo com o governo. O DIEESE é uma entidade do movimento sindical, nós assessoramos várias entidades do movimento sindical, centrais, inclusive aqui no Vale do Paraíba nós temos vários sócios, e existe uma constante de tentar entender diante desse governo, das características desse governo que nós temos, e nesse momento que a gente precisa conversar tanto, dialogar tanto para entender as partes e tomar as melhores medidas, como é que tem se dado o diálogo do movimento sindical com o governo? Bem, com este governo não há diálogo. Este governo, de fato, ele não tem nenhuma abertura com relação ao movimento dos trabalhadores. Ele observa o movimento dos trabalhadores como algo a ser colocado de lado, quando não dizimado. Essa é uma visão do presidente da República, e é uma visão em especial do ministro da Economia. Então, você não tem, de fato, interlocução com esse governo. O que você tem é uma busca de outros fóruns, de outros lugares institucionais em que você possa estabelecer essa conversa. O Congresso Nacional tem sido, acredito, o lugar de maior abertura, até porque é a casa do povo, nós temos representantes de diversos setores, diversos segmentos da sociedade, inclusive do movimento sindical dentro do Congresso Nacional, e isso tem funcionado como um espaço, de fato, para a gente fazer esse contraponto a um governo que, de fato, que não acredita na democracia. Há uma tentativa e há algumas interlocuções também com o STF, com o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o que você constrói é um caminho de que, quando você não consegue o diálogo com o poder executivo, você faz porque você trabalha em cima dos outros poderes. Eu acho que é isso que tem acontecido hoje. O Congresso Nacional tem sido uma arena muito importante desses debates, e também se inicia um processo já há uma semana e meia com os governadores. Eu acho que é um outro espaço que aí sim com o poder executivo, e que está ficando cada vez mais claro que a falta de coordenação do governo central coloca uma responsabilidade quanto à prefeitura. Então, acho que esse é um momento em que a gente tem que se rearticular, não mais enquanto a base do poder central, né, ter referência do poder legislativo, acho que talvez seja o caminho mais seguro do ponto de vista federal, e descer para as outras instâncias da República Federativa, que é o Brasil. Fausto, no estado de São Paulo, nós temos um governo, que é o governo João Dória, que também nunca se apresentou como muito amistoso em relação à pauta do movimento sindical, à pauta dos trabalhadores. Tem sido possível fazer costuras de diálogos com o governo João Dória? Nós temos uma direita totalitária, que é uma direita que se organiza a partir da construção dos seus inimigos. Isso é histórico, né? Toda essa visão totalitária que surge ali no final da Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra, né, que vai organizar essa visão mais nazi-fascista, ela se organiza a partir dos inimigos. Essa é um pouco a visão do Bolsonaro. E é uma visão que ele, inclusive, acha os seus inimigos, inclusive dentro do seu próprio governo, como a gente está vendo agora com o ministro da Saúde. Agora você tem uma direita tradicional, liberal, e você consegue conversar. Isso é histórico no Brasil. Mesmo nos momentos de muita dificuldade, mesmo nos momentos de muita perda de direitos dos trabalhadores, etc., você respeitou esse diálogo, né? Em especial a
partir da abertura. Então, assim, a conversa com o governo do Estado de São Paulo, ela passa por isso. Há diferentes interesses, há visões de mundo diferentes ali colocadas, mas você consegue estabelecer interlocuções. O que a gente tem conseguido, não só no governo de São Paulo, mas houve recentemente reunião com o governo do Rio de Janeiro, está tentando se conversar com o governo do Paraná, está se conversando com os governos do Nordeste. Cada governador tem um espectro político diferente, tem uma visão de mundo diferente, tem um projeto político diferente, mas você tem conseguido estabelecer conversas e diálogos, uma vez que eu acho que primeiro nós estamos num momento em que, se nós não conseguirmos dialogar, a situação vai ficar muito difícil para todos em geral. Segundo, que a gente tem que partir da visão democrática. Né? A visão democrática passa por você poder minimamente colocar as diferentes posições, as diferentes visões de mundo, e você fazer minimamente esses acordos, esses diálogos e essas conversas que são possíveis. O governo do Estado de São Paulo, que a gente tem sentido, é que há espaço, sim, para conversar. Não quer dizer que você está, de fato, concordando com todas as posições do governador e vice-versa, mas você tem abertura para essa conversa. Tem abertura por dentro das secretarias, tem abertura por dentro da vice-presidência, da vice-governança. Então, assim, acho que a gente tem alguns espaços que podem ser constituídos. A Assembleia Legislativa é um outro espaço também aqui no Estado de São Paulo que tem sido muito utilizado. E eu acho que a crise também coloca uma série de desafios para nós, né? Nós vamos começar a assistir também um próprio reposicionamento das forças políticas a partir da crise, porque há um momento que é muito objetivo, né? Nós estamos no meio deste momento, acho que nós vamos ter uma longa conversa do pós-crise, inclusive de como é que as coisas vão se reorganizando. Mas na crise a prioridade tem que ser a vida, e isso nós concordamos com qualquer visão política que defenda a vida e a segurança dos trabalhadores. Acho que esse tem sido a conversa com os demais governadores, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal ou com qualquer prefeitura. Eu acho que, inclusive, os prefeitos têm um papel fundamental nesse momento, porque é na prefeitura, é no território que, de fato, o enfrentamento da crise se dá. O governo federal ele tem as ferramentas macroeconômicas, tem as ferramentas das grandes políticas, mas ali, o hospital que está com falta de leito, a contenção da população, né, o isolamento, ele é feito no território. E o território são os prefeitos que, de certo modo, organizam o território. Então, a gente tem que ocupar um pouco esse espaço, compreender que os espaços são diferentes e compreender que essa crise ela é uma crise que pega todo mundo, né? Ela pega pobres e ricos, ela pega a classe trabalhadora, os patrões, ela pega homens e mulheres, ou seja, é um momento em que a gente precisa ter uma outra visão de mundo, inclusive, para poder enfrentá-lo. Sim, acho que é importante dessa sua fala resgatar a importância de que a direita não é de uma maneira unívoca, ela tem diferenças entre si, e a importância de eleger representantes dos interesses dos trabalhadores, caso contrário, a gente poderia ter ficado sem interlocução com esse espaço muito diminuído, né? Agora, voltando aqui um pouco para a nossa realidade aqui no Vale do Paraíba, nós temos uma peculiaridade, que é uma participação do PIB da indústria muito superior à média nacional e muito superior à média do estado de São Paulo. Enquanto no estado de São Paulo a gente tem em torno de 1/5 do PIB variando em torno da indústria, aqui no Vale do Paraíba é em torno de 1/3. Nós temos mais de 35, 36% da indústria como composição do valor adicionado. Então a gente já tinha um problema, que era um problema não menos grave do que a Covid, mas a qual a Covid se soma, que é uma grande indústria se transformando muito rapidamente, colocando uma insegurança, mediante a desindustrialização do país, e a Covid veio somar tudo isso, trazendo mais incertezas, tanto no durante a crise, quanto no pós a crise, tanto no pós-Covid, que não é verdade, por isso que a gente insiste tanto, o Jazz insiste tanto na segurança do emprego, porque não é só durante a crise, nós temos um pós-crise também, que as vidas precisarão ser garantidas pelas condições sociais, socioeconômicas, e não só contra o vírus. E esse desafio a gente está precisando tratar de alguma maneira. Por um lado, é mais fácil organizar a região, porque você tem sindicatos fortes, categorias fortes, então a gente conseguiu colocar muitas pessoas para dentro de casa, mas por um outro lado também é uma insegurança praticamente estrutural que nos acompanha. Como é que você vê essa combinação de uma crise na indústria e essa crise trazida pelo Covid? Bem, eu acho que a gente tem que também separar os
tempos, né? Nós vamos assistir muita coisa ainda, né? É muito difícil fazer qualquer previsão. Eu tenho dito que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas análises do para frente, porque a única coisa que a gente sabe é que será diferente. Agora, o quão diferente será é mais difícil da gente saber. Bem, do ponto de vista industrial, existe uma grande diferença entre regiões industriais que trabalham com atividade essencial. Tá? Então, se você pegar a região do Paraná, o interior de São Paulo, algumas regiões do interior de São Paulo, em que você, ou mesmo a própria indústria, uma parte da indústria importante da Grande São Paulo, elas estão operando quase com normalidade. E aí a briga dos trabalhadores é o oposto, né? A briga dos trabalhadores é para que você tenha níveis de segurança nessas indústrias que diminuam o grau de contaminação. Então, se você pegar para as indústrias químicas, ali, material de limpeza e etc., né, que são grandes indústrias, elas estão produzindo mais do que antes da crise, até porque a demanda global para esse produto aumenta. Então, as disputas sindicais nesses espaços são de você garantir a segurança do trabalhador, né, de você diluir turnos, diminuir o número de pessoas circulando dentro de uma empresa, isso acho que é uma discussão. Quando você vai para os itens de maior valor agregado, né, os itens duráveis, né, produtos, isso é muito mais complicado, né? É um outro segmento. Então ninguém vai comprar carro durante a crise, ninguém vai trocar de geladeira, de televisão, ninguém vai fazer grandes investimentos, mesmo pensando na indústria de aviação, que basicamente está pousada nos aeroportos. Então você tem todo um outro cenário, um outro tipo de indústria de bens duráveis que a gente vai ter que operar e pensar para frente. Eu acho que são coisas diferentes. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar que o pós-crise ele também pode ser uma boa oportunidade, né? Porque uma das coisas que está ficando muito clara é que esse grau de concentração da indústria em determinadas regiões do mundo, em momentos de crise como essa, demonstra o quão isso não faz sentido, né? O quão é importante uma cadeia produtiva organizada em países com perfil de Brasil. Você já tinha uma cadeia, uma indústria forte, que tinha todos os elos da cadeia constituídos, e que nos últimos 20, 30 anos vem se dissolvendo, né? Vem perdendo elos de cadeia produtiva. Eu acho que esse debate é um debate que vai avançar no pós-crise e que a gente tem que se apropriar dele, inclusive para fazer um debate de que país, de projeto de país nós vamos ter. Não é possível que de uma hora para outra você não consiga fazer respiradores, né? Eu acho que esse é um enorme problema que a gente tem hoje. O que a gente faz com os diachos dos respiradores? Não é possível que a gente não consiga fazer máscara de proteção. Não faz o menor sentido um país com a indústria que o Brasil já teve ter problemas para produzir máscara. Isso é, no mínimo, é triste. É só para a gente perceber o quanto que significou para a gente esse processo de desindustrialização. Muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente fala quando a gente fala de industrialização, mas é isso. É você, de repente, não conseguir produzir máscara hospitalar, né? É claro, a gente pode falar assim, mas tá bom, vamos fazer a reconversão para produzir máscara para as pessoas andarem na rua. Não, tudo bem, é uma tecnologia até muito mais simples. Agora, a máscara de proteção, que você está trabalhando com camadas diferentes de polímeros, etc., você já tem mais dificuldade. Você vai percebendo o quanto que nós perdemos nesse processo. No caso dos respiradores é mais assustador ainda, porque toda a parte de microeletrônica e de insumos depende de fora, né? A indústria farmacêutica é a mesma coisa, quer dizer, você depende muito de insumos que não são mais produzidos no país. Eu acho que esse vai ser um debate para o pós-crise, mas que a gente precisa minimamente começar a enfrentar durante a crise. Agora, com relação à indústria, o momento mesmo da indústria, o que a gente está vivendo, eu acho que essa é uma outra questão, é que a gente também tem que tentar, ao longo desses 3 meses, eu tenho chamado a atenção que a gente deveria hibernar a sociedade, né? O que é hibernar a sociedade? A sociedade tem que paralisar mesmo, ela vai paralisando parte importante das suas atividades, vai superando a crise, vai esperando essa onda passar, mas, ao mesmo tempo, você vai mantendo as estruturas, tanto as estruturas políticas, as instituições políticas, quanto as instituições, as empresas, né? A base produtiva e os trabalhadores. Esse é o conceito de hibernação. Você emerge daqui 3 meses, quando a primavera começa, você queimou um pouco da sua gordura ali no inverno, mas você recomeça a dinâmica da economia e a dinâmica da sociedade novamente. Claro que diferente, mas minimamente tendo mantido esse conjunto de organizações. A nossa maior preocupação hoje é a perda disso. É a perda do ponto de vista político, que as instituições podem corroer por conta da crise, de um lado,
Isso está ficando cada vez mais claro no Poder Executivo. Isso pode acontecer do ponto de vista produtivo, ou seja, você vai perdendo mesmo capacidade produtiva, as fábricas vão quebrar em algum determinado momento, se não souber sair da crise, e aí você, em vez de resolver, você piora as consequências da digitalização, e o mais grave de tudo isso é que você pode ter muitas pessoas mortas, e aí não tem chance, não tem saída, né? Morreu, morreu. Então, eu acho que esse conceito de você hibernar, de você minimamente tentar manter todas as estruturas existentes pós-crise e tentar segurar, né, tentar manter as atividades essenciais funcionando, e ela nos possibilita chegar num outro patamar. A gente tem que caminhar para algo mais parecido com o que o Canadá, com o que a França, com o que a Alemanha estão trabalhando, do que o que aconteceu em Itália, Espanha e mesmo Estados Unidos, né, que vem numa outra sequência. Lembrando que o Brasil é um país com outras dificuldades, inclusive, até porque ele é maior, ele é mais complexo, ele é mais heterogêneo, ele é mais desigual, muito mais desigual. Então, tudo isso a gente precisa estar operando agora, durante a crise, para olhar para frente. Eu acho que esse momento a gente deveria pensar o conceito de preservação. O conceito de preservação é um conceito importante para a gente caminhar nessa discussão desses 3, 4 meses aí que a gente deve viver da crise, né? Porque preservar é isso, a gente começa preservando a vida, começa preservando as estruturas produtivas e preserva as instituições políticas e econômicas. Eu acho que isso é fundamental nesse momento. O pós-crise, aí nós temos que construir ao longo desses períodos as propostas e as ações que vão fazer com que as coisas caminhem num sentido mais positivo. Eu acho que esses são conceitos que a gente pode começar a usar. Então, de um lado, a ideia de hibernar é um deles, e de outro, a ideia de preservar. E as duas coisas se conversam, elas fazem parte de um projeto. Sim, falando um pouco sobre as medidas que muito preocupam toda a sociedade, que envolve os trabalhadores informais, que hoje deve haver um anúncio de como do aplicativo, de como as pessoas poderão fazer jus aí ao benefício que vai variar de R$ 600 a R$ 1.200, e os trabalhadores formais que estão sendo atingidos por medidas de suspensão do contrato ou redução de jornada com redução de trabalho. E existem também os servidores públicos, em especial os servidores públicos federais, que estavam na mira de uma série de projetos que visam a redução do salário. Até agora não houve nenhum ato mais incisivo com relação a esse setor. Mas você vê como uma possibilidade de que isso aconteça? Você percebe alguns movimentos nesse sentido? Nós temos muitos projetos na Câmara, né, que passam a partir desde a reforma administrativa e vários itens da reforma administrativa, que mesmo que o governo não tenha mandado a proposta dele, tem muita coisa tramitando no Congresso. Existe um movimento muito claro que é de uma aversão ao Estado. Então, por mais que a gente esteja vendo agora o quanto o Estado é fundamental em momentos de crise como essa, você ainda tem um ranço ali que vai surgindo com relação ao serviço público e ao servidor público. Então, eu acho que a gente não pode descartar que medidas aconteçam até se utilizando da crise como uma motivação para isso. A gente está vendo que os empresários têm forçado a mão para avançar nas reformas trabalhistas em geral e estão se utilizando da crise para isso. Então, a gente precisa estar muito atento nesse sentido. E o mesmo não deve ser diferente no setor público. O ministro da Economia falou que recentemente, até por conta da pressão da Organização dos Trabalhadores do Setor Público, tem conseguido barrar propostas como essa de redução de remuneração, mas na outra ponta o que ele também disse é que a proposta dele, que ele vê como razoável, é que haja um congelamento de salários pelos próximos 4 anos no setor público. O que na prática, e até porque nós não sabemos como é que vai ser a curva de inflação nesse período pós-crise, pode significar perda real de salário, e é algo que a gente já vê há algum tempo dentro do setor público. Ao mesmo tempo, o tamanho da crise vai demandar do Estado uma quantidade enorme de recursos, que na visão liberal, no pós-crise, essa conta vai ser paga, muito provavelmente, de novo, vendendo patrimônio, reduzindo o salário, reduzindo a estrutura do próprio Estado, e etc. Então, assim, nós temos um embate. Se ao mesmo tempo eu disse que a gente está negociando, a gente tem que conversar com uma direita civilizada, né? No pós-crise a gente sabe que o enfrentamento já está marcado, né? Não é muito diferente do que a gente viu ali na Segunda Guerra Mundial, quando os acordos de cessar-fogo entre visões de mundo muito claras se reorganizaram contra um inimigo comum, mas que também marcaram a data do conflito ali na frente. A gente vai assistir a mesma coisa. É inevitável que no pós-crise a gente tenha um embate de projetos
em que vai se colocar, de um lado, uma visão liberal que vai tentar ressurgir como a única alternativa, e uma outra visão que vai se aproveitar dessa discussão, inclusive, de como foi fundamental o Estado, para que a gente recoloque a posição de que esse sentido liberal não nos leva a muitos lugares. Uma das coisas que a gente tem olhado e observado nessa crise é a diferença que você tem de comprometimento entre a Ásia e o Ocidente. O Ocidente e o Oriente têm encarado essa crise de maneira muito diferente, e isso está demarcado na sua lógica de organização social. O Oriente ele tem uma visão de coletivo, de indivíduo completamente diferente da visão ocidental. E crises desse tipo, são crises pandêmicas que recolocam e que demandam uma articulação social muito grande, você tem a visão individualista, ela atrapalha muito nisso. E ela atrapalha em coisas muito visíveis, né? Porque se todo mundo sai atrás, correndo atrás de comprar papel higiênico, álcool gel, gás de cozinha e etc., a gente vai ver o quanto o caos vai se instalando a partir de uma visão individual, que é o oposto, muitas vezes, até do que a lógica liberal historicamente coloca. É verdade que, em alguns momentos, essa visão liberal impulsiona o capitalismo, mas é verdade que, em momentos de crise, essa lógica liberal individualiza o próprio sistema. Nós temos que avançar para uma lógica mais coletivista. Eu acredito que essas são algumas das lições que a gente deveria aprender nesse processo, olhando para o que já está acontecendo em outros países. E, ao mesmo tempo, recolocar uma discussão civilizatória. Eu acho que isso é algo que o movimento sindical ainda está engatinhando nessa discussão, mas é base de organização do próprio sindicato. Então, a ideia do coletivo, a ideia da classe, a ideia da ajuda mútua, tudo isso faz parte de um projeto que está na origem da organização dos trabalhadores e que, nesse momento, precisa ser recuperada. Não recuperada só do ponto de vista da luta, mas recuperada do ponto de vista de um projeto civilizatório em que coloca o indivíduo como parte de um coletivo e que ele não sobrevive separado desse coletivo. Acho que esse vai ser o grande embate marcado para a pós-crise, e que aqui no Brasil ele ganha outras proporções, até por conta da nossa história, da forma como a gente construiu a nossa formação social. Eu acho que projetos como a economia solidária, projetos como a discussão da economia de Francisco, que o Papa vem chamando a atenção, são propostas importantes para a gente ter como referência, para a gente avançar numa outra proposta de sociedade, em que o coletivo ele precisa minimamente estar sendo constituído não a partir dessa lógica dos indivíduos, mas a partir de uma lógica que olha o bem comum como algo que cabe a todos nós. Você citou aí na sua fala agora o papel das centrais sindicais e, obviamente, dos sindicatos. As centrais sindicais hoje, elas estão conseguindo formalizar uma posição conjunta com relação à situação e falta ainda, ou hoje já é possível oferecer um projeto alternativo? Não, eu acho que, do ponto de vista do enfrentamento à crise, você tem uma unidade das centrais, até porque a preservação da vida é muito maior até do que a organização dos trabalhadores. Eu acho que a gente tem conseguido avançar muito nesse campo. Então, a colocação da preservação da vida com afinidade como objetivo número 1 de qualquer ação, eu acho que isso é consensuado entre as centrais, a defesa da classe trabalhadora, a defesa dos interesses dos trabalhadores, isso tudo está dado e está consensuado entre as centrais. E nós estamos naquele momento de grande, enfim, tá todo mundo trabalhando muito, né? Porque a crise tem um pouco disso, né? Ela nos obriga a você agir, nos obriga a colocar as coisas na rua, né? Muito rapidamente. Você precisa fazer as propostas, precisa construir. Então, eu acho que há sim uma unidade das centrais do ponto de vista do enfrentamento à crise. A pergunta que está colocada para as centrais e para o movimento dos trabalhadores em geral é o pós-crise. Eu acho que isso ainda não está consensuado, até porque está muito pouco elaborado, inclusive, do ponto de vista dos trabalhadores em geral. E a gente sabe que esse também é um momento de divergência, muitas vezes, entre as diversas propostas e o espectro político que organiza as centrais sindicais no Brasil. E não só no Brasil e no mundo. Eu acho que o pós-crise, que eu acho que a gente vai ter um trabalho um pouco mais complexo no processo dessa rearticulação, porque há, sim, visões divergentes, e é razoável que haja visões divergentes, e que na crise elas são superadas, porque a crise precisa ser enfrentada, mas que no momento seguinte elas se reorganizam, elas vão reaparecer novamente, porque, de fato, é uma proposta, a disputa de uma proposta de sociedade. E aí é a diferença. Sempre houve, historicamente, na classe trabalhadora, como na classe patronal,
diferenças entre visões coletivas, entre visões políticas. Mas, neste momento, a gente pode dizer que sim, a Organização dos Trabalhadores tem um nível de unidade, inclusive, muito mais forte até do que em outros momentos que a gente viu, né? E que é o razoável, porque a crise exige isso. Isso é muito importante, Fausto. Eu só quero pedir para você esclarecer um pouquinho, que você já mencionou várias vezes, o pós-crise. A maioria das pessoas, elas estão vislumbrando passar pela crise e voltar para a vida que havia antes. E você está mencionando uma série de vezes o pós-crise. Quem serão os interlocutores do pós-crise? Qual é a sociedade que emerge do pós-crise? O que você está entendendo? Divide aqui com quem nos ouve, com quem nos assiste, o que é esse pós-crise, que acho que não está muito claro para grande parte das pessoas. Bem, a pandemia ela está trazendo mudanças significativas na vida. E ela está reorganizando estruturas que vão desde a família. A própria família hoje, a gente está lidando diferente com ela e certamente isso vai mudar alguma coisa. A nossa relação com o espaço público está mudando. A gente tem que olhar como é que as pessoas estão encarando o espaço público, e isso já está fazendo diferença nisso, e como a gente está olhando para o coletivo. É que o pós-crise ele é muito complexo, porque ele pode ser... eu estou falando de olhando o que já está acontecendo, né? Eu tenho dito que em alguns lugares do mundo eles estão há 1 mês, 2 meses na nossa frente. Então, se a gente olhar algumas sociedades que se organizaram de um jeito muito diferente, como, por exemplo, o Canadá, eles têm uma base de organização coletiva muito forte, têm uma visão, inclusive, de hibernação, que faz parte da sua sociedade, porque é um país que convive com temperaturas de menos 15, menos 20 graus, então eles passam uma parte relativamente grande da sua vida com uma economia muito mais... ou seja, com a economia e as pessoas, né, muito mais restrita. Mas nós estamos vendo o que está acontecendo na Itália, né, que você está tendo que escolher entre quem vive e quem morre. Então, são realidades muito diferentes e que vão produzir, certamente, pós-crises diferentes. Eu acho que isso é muito claro, né? Então, não vamos também hegemonizar como se fosse uma única coisa. Na outra ponta, agora, o que nós estamos vendo é que será diferente, como historicamente foi diferente, né? Nunca ninguém sabe, nós não saímos iguais da Primeira Guerra Mundial e depois da pandemia lá da gripe espanhola, e não saímos iguais do que a gente viu da Segunda Guerra Mundial. São grandes movimentos que alteram a forma como a sociedade se organiza. Esse é um primeiro grande movimento global que nós estamos vendo de uma crise que interfere no coletivo cotidiano, né, no cotidiano das pessoas desde o final da Segunda Guerra, do ponto de vista global. Então, isso é inevitável, será diferente. O quão diferente, é óbvio que depende de cada região, depende de cada forma, depende de cada sociedade. Agora, será diferente. Essa geração que passou por essa crise será marcada pela crise da pandemia e do Covid-19. Agora, do ponto de vista econômico, isso também vai se colocar como enorme desafio, porque nós estamos colocando uma enxurrada de dinheiro dos estados, dos grandes estados capitalistas. Esse fluxo de recursos, nós não sabemos como é que vai se dar. Vai ter muito papel podre de empresa que vai ter que ser absorvido pelo Estado. Então, assim, existe uma reorganização, inclusive das dívidas, que a gente vai ter que assistir. É bom lembrar que o final da Segunda Guerra Mundial, um dos grandes acordos é o Acordo de Bretton Woods. Bretton Woods muda do ponto de vista global, né, como é que o capitalismo se organizou. Toda a lógica monetária se reorganiza a partir de Bretton Woods, a partir de 1944. Então, é algo desse tipo que a gente pode esperar para depois da crise. Os grandes organismos internacionais, globais, né, como é a Organização Mundial do Comércio, a ONU, todo o sistema ONU e etc., eles vão emergir desse movimento que veio da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma pergunta, inclusive, que a gente vai ter para a próxima. Qual vai ser o novo papel que vai se configurar esses organismos globais, novamente? Ou o contrário, né? A gente vai assistir o que a gente assistiu pós-pandemia da gripe espanhola e pós-Primeira Guerra, em que há um fortalecimento dos Estados nacionais, uma visão nacionalista emerge, e aí você caminha para um outro cenário, inclusive muito mais perigoso. Então, assim, eu acho que esses são debates que a gente vai assistir e que vão começar bem no cotidiano, porque a crise está mudando o nosso cotidiano, mas vai transcender até a discussão global.
Qual que é o nosso desafio enquanto esquerda? Eu acho que o desafio da esquerda, em geral, é o desafio de, neste momento pós-crise, apresentar um projeto. Nós temos que ter um projeto em disputa, nós temos que apresentar um projeto civilizatório que questione o anterior, né? E que também não deixe cair naquilo que a gente já viveu, né? Que a história já nos mostrou que é o que a extrema-direita levou para um processo de devastação absurda e de conflito exagerado. Então, assim, é possível e é necessário que esse campo todo civilizatório construa uma outra proposta. É possível você olhar o céu de São Paulo e ver ele mais azul. Isso não é ruim. É pena que ele por conta da gente poder ter que estar isolado por conta de uma doença. Mas isso tem que fazer a gente refletir sobre essas coisas, né? Se é possível a gente ter uma outra lógica, uma forma de pensar um mundo mais razoável. Eu acho que essa possibilidade da disputa do novo mundo é o que está posto e está contratado para a gente fazer o enfrentamento no próximo dia. A gente não precisa sair pior da crise, né? A gente pode sair melhor. Agora, esse melhor não passa por dentro de uma visão individualista. Eu acho que a visão individualista é o grande equívoco e que a gente minimamente precisa construir propostas, e já tem muitas propostas sendo construídas, né? Acho que talvez uma principal referência que a gente tem hoje é o Papa. A proposta que o Papa vem emergindo já há algum tempo e vem trazendo nos ajuda a pensar do ponto de vista global, do ponto de vista de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma visão mais coletiva, né, compreendendo a Terra como um espaço que nós estamos e que nós construímos. Eu acho que são espaços e são possibilidades que a gente tem. É claro que às vezes pode parecer um tanto quanto romântico, um tanto quanto... mas se a gente não construir as utopias, a gente não consegue saber o rumo que a gente toma, né? E eu tenho muita tranquilidade porque os liberais sabem claramente o que eles querem, os grandes capitalistas sabem claramente o que eles querem e vão rumar nisso no momento seguinte. Se você assistir e ler qualquer analista econômico que está falando da Bolsa agora, ele vai falar de como é que você vai aproveitar a crise para ganhar recursos, para ganhar dinheiro, para enfrentar a crise e sair dela mais rico. Bem, talvez nós temos que fazer uma outra proposta. Nós podemos sair dessa crise melhores. Melhores enquanto seres humanos, melhores enquanto coletivo, melhores enquanto país, né, enquanto mundo. Agora, esse é o grande embate. Eu acho que esse de fato, é o embate que a gente esperava que tivesse ali no final do milênio, e que agora nós estamos começando aí 20 anos, entrando a outra década, a segunda década desse milênio, como eu acho algo contratado para a gente enfrentar nos próximos períodos. E eu chamo a atenção porque o movimento sindical é fundamental nessa discussão. O movimento sindical nasce dessa visão coletiva, e é dessa visão coletiva que a gente pode construir uma outra sociedade. Agora, nós vamos ter que enfrentar os nossos demônios, nós vamos ter que superar as nossas contradições, mas isso também só se faz na vida, só se faz na prática, né? E eu gosto muito do conceito de praxis, porque essa prática é refletida, né? Você não está o tempo todo agindo e o tempo todo refletindo sobre a nossa ação. Sim, sim. Fausto, eu quero respeitar o tempo que você destinou aqui para a nossa conversa, porque eu sei que você tem outras. Então, você quer complementar? Tem alguma coisa mais que você acha importante deixar aqui nessa conversa? Bem, nós no Diese estamos trabalhando muito, né? Como você mesmo sabe, e tem trabalhado muito. Nós colocamos no ar uma sala de situação. Então, se você entrar no nosso site, no www.diese.org.br, vai estar ali em destaque lá uma sala de situação crise corona, e ali você vai encontrar toda a nossa produção técnica. Eu acho que ali é importante porque é ali que nós estamos trazendo uma série dessas reflexões. A gente também está aproveitando esse espaço, e por isso que ele é uma sala de situação, e ele não é mais um espaço tradicional que a instituição tinha dentro do seu site, porque a gente também está colocando as entrevistas, está colocando as falas, está colocando o que sai na imprensa, em que o Diese tem tratado, porque a gente acha que ele é um espaço que quem quer discutir o mundo do trabalho durante a crise tem que encontrar ali uma série de possibilidades, né? Eu acho que esse é um momento que a gente precisa ampliar os debates, ampliar os parceiros, ampliar a nossa capacidade de reflexão para poder fazer o enfrentamento da crise e o enfrentamento pós-crise. Então, o Diese é isso. O Diese é uma organização criada e mantida pelos trabalhadores para ajudá-los a enfrentar períodos como esse. E eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer, é isso que nós estamos fazendo a cada dia, e cada um dos seus técnicos espalhados por esse Brasil, todos nas suas casas, mas ao mesmo tempo trabalhando muito mais do que se tivessem nos escritórios. Sim. Então é isso. Eu acho que é muito importante as palavras com que o Fausto vai encerrando a participação dele, que é pensar coletivamente.
As crises, elas não são criadas isoladamente, não são passadas isoladamente, e muito menos são superadas isoladamente. Então, se tem alguma coisa que é importante registrar dessa conversa, não só isso, mas que isso fique para ao longo da semana a gente pensar e ao longo de todo esse período. A gente precisa construir saídas coletivas e os sindicatos têm essa função precípua, têm essa função fundamental, age coletivamente, pensa coletivamente, e outros espaços que também vão sendo criados pela sociedade que vai procurando se organizar nesse período e procurando saídas. As pessoas querem fazer coisas, elas querem se voluntariar, elas querem ajudar, elas querem ser úteis e elas querem participar. Então, aí fica o recado, além de todos os outros elementos que o Fausto trouxe aqui para a gente. Então, Fausto, queria te agradecer mais uma vez por participar. Provavelmente a gente vai te acionar de novo ao longo aí do período. Claro. Então, espero que você volte a participar com a gente. E eu agradeço a você que nos assistiu mais uma vez. Esse é o Giro Sindical e eu sou Renata Belzunços do Diese, apresentando o segundo giro da quarentena. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.